Boa tarde. O que nós gostaríamos com essa breve apresentação é de poder explicar quando acontece o carregamento de um celular e um raio cai nas imediações da casa e aí vai induzir tensões e correntes sobre essa linha de distribuição que vai estar alimentando a rede elétrica da casa e que essa tensão induzida, ela pode ser captada por uma mão de uma pessoa que está nas proximidades de um telefone celular e, consequentemente, essa pessoa vai sentir como se estivesse tendo um choque. Por quê? Porque vai circular uma certa corrente elétrica pela mão da pessoa e essa corrente elétrica, quando for superior a 1 miliampere, a pessoa percebe como se estivesse levando um choque. Se a corrente for maior do que 1 miliampere, então esse choque pode ser um pouco maior do que isso. Então, para isso, a gente vai falar sobre essas tensões induzidas por campos eletromagnéticos. Então, nós temos aqui uma linha de distribuição. A linha de distribuição, nós temos uma linha de distribuição aérea. Esta parte superior aqui, ó, é uma tensão de 13,8 kV. E a parte de baixo é a nossa rede elétrica, que aqui no Paraná, por exemplo, é 120 volts entre fase e neutro e 220 entre fase e fase. E aí, naturalmente, o que acontece? Quando você tem essa corrente essa linha de transmissão de média tensão, que é 13,8 kV, ela precisa de um transformador que vai transformar a tensão, então, de 13,8 kV de fase terra para 127 volts fase terra, que é a nossa tensão da rede aqui no Paraná. Então, um raio, o que é um raio? O raio, então, existem cargas elétricas em grande quantidade formadas nas nuvens, porque existem atrito entre as nuvens, então vão sendo arrancados elétrons da camada de valência, e nós estamos num ambiente que é razoavelmente seco, mas então é um ambiente seco carregado, e aí está chegando uma nuvem, com bastante água, ou seja, bastante hidratada, e existe um choque entre as duas. E esse choque faz então com que comece a haver um aparecimento, como eu falei para vocês, de cargas elétricas induzidas nas nuvens, e é evidentemente que essa carga elétrica ela vai querer de algum modo chegar até o solo para poder se descarregar. E aí então vai aparecer essa corrente. E essa corrente é da seguinte forma, só para vocês terem uma ideia aqui, retirado de um TCC de um aluno, essa corrente tem mais ou menos essa forma. Ela sobe, depois ela chega num pico. Eu sei que vocês não conseguem ver aqui, mas o pico da corrente é na hora de 3,5 vezes 10 na quarta amperes, só que num tempo muito curto. Ele chama mais ou menos na barra de 8/20 microsegundos, ou seja, demora 8 microsegundos para a corrente ir de 0 até o seu valor de pico. Ele é um pouquinho acima de 3,2, então seria como se fosse 32 mil amperes aqui em cima, e depois ele descarrega a 50% em 20 microsegundos. Então existe uma rampa de subida da corrente, depois uma rampa de descida dessa mesma corrente. E essa corrente elétrica, então, que é essa corrente elétrica que está circulando por aqui, ó, ela vai criar ao seu redor um campo eletromagnético. Na verdade, vai ser um campo elétrico e, ao mesmo tempo, também um campo magnético que vai se irradiar ao longo das proximidades de onde esse raio caiu. E se a gente voltar aqui, então, se nós tivermos aqui essa linha de transmissão, como são esses dois fios, por esses dois fios vai acontecer que vai aparecer um campo magnético e um campo elétrico, que vai estar atravessando esses dois fios, que é o que eu vou querer mostrar aqui agora. Entende? Por exemplo, então quando nós temos um campo magnético que ele atravessa esses dois fios, vai existir uma lei, que é uma lei de Faraday, que ela fala que existe um aparecimento de uma tensão elétrica induzida que vai ser proporcional à variação do fluxo magnético no tempo, ou seja, como se fosse uma derivada parcial do fluxo magnético no tempo. Então, e o nosso fluxo magnético é essa integral dupla do μ0, que é a permeabilidade magnética do ar, multiplicada pelo campo magnético integrada pela superfície. Então, se o campo magnético ele atravessa toda essa região aqui, ó, vocês estão vendo aqui, ó,
toda essa região aqui, então aqui vai surgir uma tensão induzida que vai se opor à variação desse fluxo magnético que eu atravesso. Então, por exemplo, se o fluxo está entrando, o campo magnético aqui está entrando, então ele vai induzir uma corrente elétrica, se esse circuito for fechado, de modo que cria um campo magnético induzido que se oponha à variação desse fluxo magnético externo. E, ao mesmo tempo, também, nós temos agora um campo elétrico que é nesse sentido, ele vai de baixo para cima. Então, nesses dois fios também vai se criar um campo elétrico induzido que de certo modo, ele se interpõe, ele tenderia a diminuir esse campo elétrico externo aqui. Então, a corrente elétrica, no final das contas, vai ser nesse sentido inverso, de cima para baixo. E ela vai obedecer mais ou menos essa expressão aqui, a derivada de uma indução elétrica em função do tempo, multiplicada pela superfície. E a superfície é isso aqui. E essa indução elétrica, ela é um ε0 vezes o campo elétrico que está aqui. E esse ε0 chama-se a permissividade elétrica do ar. E aí então vai surgir uma corrente elétrica, ou seja, vai surgir uma tensão induzida nesse fio, do mesmo modo como uma corrente. E essa tensão elétrica, então, ela vai induzir tensões e correntes nos terminais assim, de uma fonte e de uma carga. Se nós temos, então, nós temos um telefone celular, ou seja, aqui, por exemplo, é só para nos dar uma ideia, ou seja, aqui nós temos um campo simplesmente de 10 volts por metro, numa frequência de 100 MHz. Lá, não esqueçam vocês que era um tempo de subida que era 8 microsegundos e decresce em 20 microsegundos. Demora mais ou menos 40, 50, 60, 100 microsegundos até que ele vá a zero. Então, ali também vai surgir, ou seja, com aquela corrente elétrica que vai criar esse campo elétrico e também vai criar um campo magnético. Nesse sentido, os dois estão sempre em 90 graus entre si, ou seja, o campo elétrico como se estivesse numa mão e o campo magnético na outra mão. No outro dedo, desculpa. Então, seria como se fosse isso aqui. Os dois são perpendiculares entre si. Então, um campo elétrico nesse sentido, indo de baixo para cima aqui, ó, ele vai induzir, só que na verdade o campo elétrico é nesse sentido, ele vai induzir uma corrente elétrica que vem de cima para baixo. E se o campo magnético nesse sentido aqui está vindo de dentro do plano da tela para fora, ele vai induzir uma corrente elétrica, ou seja, ele vai induzir uma tensão elétrica que por sua vez geraria uma corrente elétrica que criaria um campo magnético que se oporia a esse campo externo. Então aqui, dado simplesmente 10 volts por metro na frequência 100 MHz, nós teríamos uma tensão, uma corrente, uma tensão induzida por variação de fluxo magnético, que é por variação de campo magnético nessa ordem de 26 milivolts, e a nossa corrente seria alguma coisa na ordem de 0,1 miliampere. Evidentemente, como a corrente elétrica do raio é muito maior, então ela vai gerar nas imediações campos elétricos muito maiores do que esses 10 volts por metro. Então, os campos induzidos aqui, e as tensões induzidas e as correntes induzidas vão ser muito maiores. Então, essas tensões induzidas e essas correntes induzidas, elas vão gerar uma tensão que vai estar alimentando, seja, onde se alimenta o telefone celular, uma tensão muito maior. E aqui é que vai acontecer mais ou menos isso que eu quero dizer para vocês, né? A tensão induzida no telefone celular que nós estaríamos vendo aqui, ó, ela vai ser muito maior do que apenas alguns milivolts, deve ser na ordem de alguns volts ou algumas dezenas de volts. Só que num tempo muito curto. E quando a mão humana está se aproximando aqui, isso aqui forma como se fosse um capacitor. Então aqui surge como se fosse uma corrente de capacitor. Então essa corrente que vai circular por aqui, ó, entre o telefone celular e a mão humana, vai ser uma corrente na ordem de miliamperes. Como eu falei anteriormente, nós sentimos uma corrente de percepção quando circula por nós na ordem de 1 miliampere. Então são correntes um pouco superiores a essa corrente de 1 miliampere. Por isso a pessoa, então, quando ela estava tocando no telefone celular, quando um raio caiu nas imediações da sua casa, então esse raio vai criar um campo eletromagnético que vai atravessar toda a rede elétrica,
Então, vai existir um campo magnético atravessando essa fiação da rede elétrica, como existe um campo elétrico também. Então, esses dois efeitos do campo elétrico e campo magnético vão fazer com que surja tensões induzidas que vão aparecer justamente quando o telefone celular está carregando. E ali, então, no telefone celular, vai aparecer uma tensão induzida na ordem de algumas dezenas ou centenas de volts. Porém, numa frequência muito alta, porque é um tempo muito curto. E aí, naturalmente, então, existe uma variação de potencial entre o telefone celular e a mão da pessoa, que estaria num potencial zero, e ela vai funcionar como se fosse uma placa de um capacitor. Os dois, o telefone celular e a mão da pessoa. Desculpa. E aí, então, vai existir uma corrente que seria como se fosse uma corrente de um capacitor, a gente pode chamar de uma corrente de deslocamento, e a pessoa, então, quando ela está próxima, ela vai sentir por aqui, ó, exatamente nessa região, vai sentir uma corrente elétrica que vai circular pelo corpo e daí vai sair justamente pelos pés da pessoa, ok? Então era isso que eu queria explicar para vocês. Até mais e tchau.